essência, o centro, a essência, aquilo que está lá dentro, a essência de algo, o espírito de algo. Provérbios capítulo 16, a palavra de Deus diz assim: o coração do homem, o coração, a parte mais interna do homem, né? Em algumas partes da Bíblia o coração é colocado como o espírito do homem. O coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. O coração do homem, a parte mais interior, ela pode fazer planos, mas a resposta sempre vai vir de Deus. Por que a resposta vem de Deus? Porque embora nós façamos planos, nós tenhamos objetivos, nós tenhamos alvos, todos os caminhos do homem são puros seus olhos. Para os nossos olhos, os nossos alvos, os nossos objetivos, o espírito pelo qual nós nos movemos, são puros. Mas diz a palavra aqui, mas o Senhor pesa o espírito. Aqui o espírito está com letra minúscula, porque não está se referindo ao espírito de Deus, o espírito como um ser, está se referindo o que muitas vezes nós usamos para falar: ah, agora eu entendi o espírito da coisa. Não, não é esse o espírito da coisa. Olha, a gente está fazendo isso não é para ganhar ou para perder. O espírito é colocar pessoas, trabalhar juntas, unidas, ter comunhão. Ah, entendi o espírito, pastor, do propósito dessa situação. Quando está falando em espírito, eita, é o ar-condicionado que está fazendo barulho? Jesus. Quando nós falamos do espírito, estamos falando de uma motivação, de algo interior. Qual o motivo? Qual é o alvo pelo qual nós estamos nos movendo? Então a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, ele pode ter alvos, mas o Senhor vai pesar esse alvo, ele vai pesar esse espírito. O verso 3: confia ao Senhor então as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia! Esse texto é só para dar introdução. Eu quero ler contigo agora Gênesis, capítulo de número 4. A introdução é para te dizer o que nós vamos falar sobre aqui hoje, que são as motivações. Qual é o espírito que nos move? Qual é o motivo pelo qual nós nos movemos? O motivo pelo qual você veio ofertar, o motivo pelo qual você saiu de casa e veio para a igreja, o motivo pelo qual você está tratando seu cônjuge desta maneira, o motivo pelo qual você está educando seus filhos, porque todos os pais educam de alguma forma, no coração deles eles estão educando, mas qual é o motivo dessa educação? Nós podemos muitas vezes educar nossos filhos, não porque queremos o bem, porque nós fomos treinados a fazê-los parecer bem para as outras pessoas. Nessa época de hoje não acontece muito isso, né? Mas antigamente, quando você ia na casa de alguém, o pai falava assim: olha, não pede nada, se colocar na mesa, você não repete não. A educação era pautada em fazer com que o filho parecesse bem educado, em que o pai e a mãe, no fundo, o pai e a mãe recebessem honras e mérito. Olha que filho educado, como você educa bem seus filhos, você tem autoridade sobre eles. E o propósito não era fazer com que a criança crescesse com entendimento, ou que promover o bem-estar de uma criança. O objetivo, o alvo, o espírito daquela educação era fazer parecer algo bom para as outras pessoas. E por isso muita gente cresceu com problemas, sem saber se portar, não sabendo dizer não, porque o alvo daquela pessoa é sempre parecer bem educado para os outros. Aquela pessoa que é politicamente correta, que nunca fala um palavrão, nunca ofende, nunca diz um não. Por quê? Porque o alvo dela, ela foi educada para aquele alvo, o espírito que foi implantado, uma motivação. O alvo é: seja bonzinho para que as pessoas te aplaudam, para que as pessoas te reconheçam. Você não pode passar por uma pessoa mal educada. Quem está entendendo, diga aleluia. Agora então, vamos falar sobre a palavra de Deus. Gênesis capítulo 4 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Caim então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Foi a Eva que disse, né, irmão? Depois deu à luz a Abel, o seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador.
Pedi para um obreiro desligar esse ar-condicionado aqui, que eu acho que ele está sem gás, por isso está fazendo esse barulhão. Essa semana vamos dar manutenção neles. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe então Caim, um fruto da terra, como uma oferta ao Senhor. Preste bastante atenção nesse texto. A passar de um tempo, aquele menino cresceu, Caim cresceu, Abel cresceu, Caim foi o primogênito. Passou uns tempos, Caim se tornou um lavrador da terra. Então no final de uns tempos ele traz uma oferta ao Senhor. Há caminhos que para o homem são caminhos de bem, mas o Senhor pesa o espírito. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura desse, e agradou-se o Senhor, preste atenção, de Abel e de sua oferta. Primeiramente, Deus agradou de Abel e não da oferta de Abel, porque quando ele está falando de Abel, o espírito que o movia, a motivação pela qual Abel trouxe a oferta, Deus vai sondar primeiramente a motivação, porque Deus não olha quantitativamente. Jesus esteve uma vez do lado do gasofilácio e observando, só observando as ofertas. Muitas pessoas davam das suas riquezas, aquilo que sobrava, de repente vem uma viúva e coloca 2 moedinhas. E aquelas moedinhas, quando Jesus ele perguntou, olha, certamente essa mulher foi a que mais ofertou nessa noite, porque não era a questão do valor, era a questão da motivação. O espírito que moveu aquela mulher a colocar aquelas 2 moedinhas. Aquelas 2 moedinhas era tudo que aquela mulher tinha. Então a motivação é dizer, Senhor, eu te entrego tudo, porque o Senhor é o meu sustento. E aquilo valeu mais do que as 2 moedas. Então eu poderia dizer que Jesus naquela noite estava falando a mesma coisa que aqui. Deus aceitou a viúva e a sua oferta. Porque primeiro o Senhor sonda a motivação do nosso coração. O alvo, a essência, aquilo que nos movimenta, a motivação. Deus então agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, o espírito, o alvo, aquilo que moveu Caim a ir para o altar e colocar alguns frutos da sua safra. Aquele alvo Deus não agradou de Caim, muito menos de sua oferta. Porque Deus ele não é servido por mãos humanas. Deus ele não é alimentado por sangue de bodes ou touros. Deus ele não é o dinheiro aqui, irmãos, que vai mover. Deus é o dono do ouro e da prata. A oferta nada mais é algo para revelar a motivação do nosso coração. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus nunca quis seu dinheiro nem nada disso. Deus nunca quis matar Isaac. Quando ele pede para Abraão, Abraão, me dá teu filho, teu único filho. Deus estava querendo sondar o coração de Abraão. Qual era a motivação de Abraão de servir a Deus? Eu sirvo a Deus porque Deus me chamou de Ur dos Caldeus, porque Deus me fez próspero, porque Deus me deu um filho na minha velhice. Eu com 100 anos de idade, eu tive um filho. Aí Deus vai lá e testa Abraão. Abraão, me dá o teu filho, teu único filho. E quando Abraão coloca Isaac no altar, e quando Abraão levanta, Deus espera até o último momento, porque Deus sempre vai sondar o motivo do nosso coração. Ele espera o último momento, quando ele levanta o cutelo para imolar o filho dele, Deus brada, um anjo brada, Abraão, não faças nenhum mal. Sabe por quê, Abraão? Porque agora, irmãos, veja bem, agora vejo que temes a Deus. Abraão com 75 anos recebe o anjo do Senhor que diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te indicar. E ele obedece o anjo, ele abandona pai e mãe, deixa pai e mãe ali e segue o caminho da palavra do Senhor. E ele caminha, irmãos, mais de 35 anos para ter o primeiro filho. E ele nunca voltou atrás, nunca negou o Senhor. Mas quando chega no final das contas, quando ele coloca o filho, Deus fala para ele, agora. Porque nós podemos andar 35, 40, 50 anos com uma motivação errada no nosso coração. Nós podemos amar a Deus porque Deus nos fez próspero, porque Deus nos honrou, porque Deus fez com que Abraão não fosse morto pelos reis da terra, Lameque e outras coisas mais, porque Deus não permitiu que tocassem em Sara, a mulher de Abraão, porque Deus fez Abraão próspero, rico e teve um filho na sua velhice. A gente pode servir a Deus com uma motivação totalmente errada, porque Deus é bom. E só isso. E o dia que Deus resolver te colocar no deserto, será que nós vamos ainda amá-lo? Será que o alvo vai ser o mesmo? Será que o propósito vai ser o mesmo ainda? Por isso que o Senhor sonda o espírito.
Há caminhos que para nós estamos andando no lugar certo, o caminho certo, o alvo correto, mas Deus vai sondar o espírito, a motivação, porque é a motivação que vai determinar o teu resultado, e não aquilo que você está construindo. Qual é a motivação de você ser um empresário? Inveja porque tem empresários que ganham muito dinheiro e você queria ser um empresário? Porque o teu pai falou que você era para ser um empresário, para ter dinheiro, para não ser pobre como ele foi? Ou porque você tem um propósito? Às vezes você pode ser um empresário e Deus te chamou para ser um pastor. Às vezes você pode ser um pastor e Deus te chamou para ser um médico. Qual é o motivo? Qual é o alvo que nós temos no nosso interior para a gente fazer o que a gente faz? Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para remover todo o peso e clarear o nosso entendimento em nome de Jesus. Ao passo que de Caim, da sua oferta, ele não agradou. Veja, irou-se, pois, Caim sobremaneira, e descaiu-lhe o semblante. Quando Caim, preste atenção, ele faz uma oferta ao Senhor. Quando você faz uma oferta a Deus, qual seria o alvo da sua oferta? Responda para si mesmo, qual seria o alvo? Por que você faz uma oferta para Deus? Para Deus multiplicar? Para Deus ter misericórdia? Para Deus não te levar para o inferno? Qual é o alvo da nossa oferta? O alvo da oferta sempre foi o motivo de honrar o Senhor. Provérbios 3 diz, olha, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, com todos os teus bens, e se encherão fartamente os teus celeiros. A oferta sempre foi um motivo de honra, a oferta, dom, presente, sempre foi um motivo de honrar. Mas se Caim estava de fato querendo honrar a Deus, por que ele ficou irado, quando Deus fala para Caim, Caim, eu não aceitei você nem a tua oferta? Por que será que quando eu quero agradar alguém, se eu quero agradar aqui, olha, você tomou aqui? Você tomou não? Não? Eu quero agradar o Marcelo. O Marcelo é meu amigão, quero chegar perto dele e falar, ô Marcelo, eu trouxe esse presente para você, uma água. Você aceita? Obrigado. Deve dar, vamos ver. Está gostosa? Glória a Deus, ele aceitou, irmãos. Mas imagine agora. Trouxe um presente para você. Uma água. Por que não? Que isso, o cara é mal educado. Trouxe água para ele aqui, o cara está tocando ali na frente. Uai, sua mãe não ensinou respeito, não? Pelo menos por educação, é. Toma água, com aí do lado. Coisa feia. Você conseguiu perceber a mudança dos dois? Eu fiz a mesma atitude, mas a reação dele foi diferente. Por que ele não aceitou a água? Porque ele não quis a água. Talvez ele estivesse saciado. Mas se o motivo que eu fui levar água para ele era agradá-lo, por que eu fiquei irado com ele na segunda vez, quando ele não aceitou a água, irmãos? Se o motivo que nós fazemos as coisas, o que nos move é agradar, por que a gente ira quando a pessoa agrada? Porque de fato não era agradá-lo. De fato, quando eu levei a água para ele, ele não aceitou, eu fiquei bravo, é porque eu queria que ele visse o quanto eu era bom, o quanto eu era generoso, o quanto eu sou uma pessoa humilde, o quanto talvez, olha, eu estou querendo te ajudar. Quantas vezes nós iramos, nós ficamos bravos, nós ficamos chateados, indignados, quando a gente dá um conselho e a pessoa não ouve. Qual era o motivo de você dar o conselho para a pessoa? De fato o alvo era conduzir o bem, o propósito bem daquela pessoa? O fato era você parecer ser mais interessante, mais sábio, mais inteligente? Ou colocar um conselho para alguém, a motivação, o espírito era fazer você parecer espiritual? Quando você entrega uma profecia, qual que é o motivo de entregar a profecia? O alvo, é aquela pessoa ser promovida por Deus, ou o motivo é você ser visto? Porque se você motivo é ser visto, quando você entrega a profecia, aleluia, glória a Deus, namashai. Eu não estou julgando quem faz assim não, irmão, mas se você faz muito teatro, talvez a motivação não está correta. Caim, ele foi oferecer algo para Deus, ele foi fazer algo que é lícito, ele estava indo para a igreja, vamos falar assim. Vamos contextualizar para a gente entender na nossa época. Caim estava indo para a igreja, e na hora que ele foi para a igreja, ele levou uma oferta para o altar. Deus falou para ele, não, eu não aceito, Caim. Porque Deus estava sondando o coração de Caim, estava falando, olha Caim, a tua motivação não está correta. O alvo está errado.
E errar o alvo nada mais é que pecado. Pecar, a palavra pecar no original é errar o alvo, estar desviado do propósito, estar desviado do caminho. E tem muita gente fazendo coisas boas, mas errando o alvo. Por isso que todo caminho para o homem é caminho bom, mas o Senhor pesa o espírito, que você pode estar fazendo uma coisa boa, mas com o alvo errado. E o que Jesus veio é renovar nossa mente, nosso entendimento e nos colocar para o alvo. Eu sou o caminho, eu sou o alvo, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! O que aconteceu? Da mesma sorte, quando aquele exemplo que eu fiz ali com o Marcelo. Se Caim veio fazer uma oferta e Deus não aceitou, é porque se a oferta é para Deus, é para agradar a Deus, então é Ele que tem que aceitar, é Ele que tem que dizer, eu quero a água. Não, eu não quero água, eu quero chocolate. Não, eu não quero. Se você está querendo agradar alguém, não faça coisas e depois julgue a pessoa porque ela não te aceitou. É porque se você quer agradar, o alvo é ela, então você tem que andar segundo o propósito dela. Verso 7. Se procederes bem, Caim, se a motivação for correta, Caim, não é certo que você vai ser aceito? Caim, eu não estou rejeitando você dizendo que você vai para o inferno. Eu não estou rejeitando você, Caim, dizendo que você não presta, que você, olha, eu não estou rejeitando você, Giovanni, dizendo que eu nunca quero mais nada de ti, mas eu não queria água agora, eu estava satisfeito, eu simplesmente não queria água. Eu não estou dizendo para você, Caim, que eu não vou aceitar a sua próxima oferta, mas o negócio é o seguinte, Caim, que se você tiver o espírito correto, a motivação correta, você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado, a primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia é aqui. Ratá é a palavra original, que o pecado significa errar o alvo, estar fora do propósito, estar no erro, estar desviado de um caminho. Olha, se todavia procederes mal, eis que o pecado, o errar o alvo, o caminhar, querendo fazer o bem, querendo fazer uma oferta, querendo parecer espiritual, querendo ter uma empresa, querendo educar um filho, querendo fazer a obra de Deus, até mesmo isso, querendo fazer a obra de Deus. Se você proceder mal, fazendo a obra de Deus, o pecado, o erro do alvo está à porta. E o seu desejo será contra ti, Caim. O desejo da tua carne, Caim, vai ser contra você. Mas cabe a você dominar, Caim. Eu não vou tirar a vontade de você. Caim, eu não vou tirar a ira de você. Caim, te ofenderam, eu não vou tirar a ofensa de você. Esse desejo é contra ti. Cabe a você dominar. Porque se você não dominar, o teu desejo é contra ti, as tuas motivações, tudo que você vai estar motivado, centralizado. A essência do teu movimento aqui será baseado no teu erro. Já viu pessoas que são ofendidas e não perdoam? Tudo que ela faz é a partir daquele alvo. Agora, se me viu passar na prova e não me ajudou, quando me verem na bênção, vão se arrepender. E aí, ela quer ser abençoada, mas não para cumprir um propósito e para abençoar pessoas. Quando ela não perdoa, ela vai continuar andando e dizendo assim: Senhor me justifica, Senhor me justifica. E ela ora e ela vai para Deus, e ela tem um altar com Deus: Senhor, prova, Senhor. E aí, quando ela está lá em cima, em vez de ela olhar para o alvo, ela vai olhar para trás dizendo: está vendo? Deus me justificou. Motivações erradas. E ela alcançou uma posição, alcançou um lugar, talvez até mesmo uma bênção, mas o alvo foi errado. E é isso que Deus estava falando: Caim, o teu desejo vai ser contra ti, o teu desejo vai te levar para um caminho errado, vai te afastar do caminho da verdade, vai te levar para um caminho de sucesso aqui na terra, com um propósito errado. O alvo de Caim não era Deus, o alvo de Caim era Abel. O alvo que moveu Caim a levar uma oferta não era Deus. Por quê? Porque quando ele fica irado, ele não fica irado e vai para Deus e fala: Deus, então o que é que eu tenho que fazer? Ele começa a olhar para Abel de uma maneira diferenciada. Quantas pessoas não fazem coisas com um alvo diferenciado? Eu vou ser pastor porque meu pai era pastor, eu quero agradar meu pai. Aí você se torna um pastor e o teu pai não te dá um parabéns. Você se torna um médico e teu pai não te dá um parabéns. E aí você fica chateado. Estou com um problema de paternidade, aí me abusaram, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Aí você fica chateado, sabe por quê? Porque o alvo seu nunca foi cumprir um propósito. O alvo foi
alguém aqui na terra, mas eu quero te dizer nessa manhã, o Senhor está alinhando o nosso coração com dele. Deus está alinhando o alvo. Deus, quando Ele planejou você, quando Ele projetou você, quando Ele começou a te dar forma no ventre da sua mãe, Ele já estava colocando um alvo sobre a tua vida. Deus já estava colocando um alvo, antes que os seus dias ainda existissem, Ele já escrevia no livro da vida, aleluia, e é esse alvo que o Senhor vai revelar para você nesses dias. Então, olha só, disse Caim para Abel, Deus avisou ele, Caim, estou te avisando, filho, domina esse desejo é contra você, você estava com o alvo errado, vamos falar assim, você estava com o alvo errado na hora de trazer a oferta, e agora o teu alvo piorou, você está mais focado ainda no Abel do que antes. Caim, e aí disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ali no campo? Estando os dois no campo, sucedeu que ele se levantou, Caim, contra Abel, seu irmão, e o matou. Que interessante isso. Interessante isso. Como é que pode eu fazer uma oferta para Deus, Deus rejeitar a minha oferta e eu querer matar Caim? Como é que pode, irmãos? O alvo da oferta de Caim nunca foi o Senhor. Talvez pudesse ser inveja. Olha, Caim é o irmão mais novo, eu sou o primogênito. Como é que ele faz uma coisa e eu não faço? Eu não posso ficar para trás. Ananias e Safira fizeram a mesma coisa. Quando viram Barnabé vender propriedade e colocar todo o valor da propriedade nos pés dos apóstolos para eles administrarem na igreja, Ananias e Safira falou, olha, vamos vender a nossa propriedade, vamos fazer isso também? E quando venderam, eles então retiveram 50% do valor e entregaram os outros 50%. O problema nunca foi reter o valor, porque o próprio Pedro disse, olha, retendo o valor não seria todo teu. Mas por que você está mentindo ao Espírito Santo? Qual é o objetivo? Por que vocês mentem? Não estão mentindo a homens, estão mentindo ao Espírito. Ananias e Safira, o alvo de trazer a oferta era Barnabé e a aprovação dos apóstolos. Não era trazer uma oferta por causa do Senhor, não era trazer uma oferta pensando no benefício do que a oferta traria para o meio da comunidade. O alvo deles era convencer os homens, e eles esqueceram que quem ia receber a oferta aqui na terra eram homens, mas quem ia pesar elas no céu era o próprio Espírito. Se a oferta for com o motivo de você ser aprovado pelo apóstolo que vai receber a oferta, se a oferta for para que a igreja veja que você não é menos espiritual que o Barnabé, que você também é generoso como Barnabé, a motivação está errada. Isso trouxe morte, errar o alvo trouxe morte para Ananias e Safira. Olha como é forte isso, abre aí Mateus capítulo 6. O mundo andou em pecado e a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram erradas, as suas obras eram más, a motivação era má. Aí Jesus, quando vem ao mundo, Ele traz a luz e Ele nos ensina assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça, porque Ele veio ao mundo para falar, sejam justos, mas Ele disse, se a motivação de você exercer a sua justiça é o fim de ser visto por eles, preste atenção, doutra sorte, guarda disso, porque doutra sorte não tereis galardão, isso não traz recompensa nenhuma junto ao Pai Celestial. Se você quer ser justo para o homem ser visto, isso não vai trazer recompensa nenhuma lá, isso não é nenhuma espiritualidade que vai falar, Deus vai falar, eu vou te abençoar porque você é um homem justo, não. Tem gente que não conhece Jesus e talvez seja mais justo em suas obras do que muito crente. Fazem obras sociais, fraternidade, caridade, outras coisas que talvez um crente nunca na vida fez. Mas o que Jesus veio trazer é, olha, não é isso que vai trazer salvação, não é isso que vai trazer galardão do Pai. Você, quando for fazer suas obras de justiça, guarda o teu coração de não fazer. Jesus não estava falando que você não pode, Ele estava falando, guarda de fazer com o propósito, com um objetivo, com um espírito, porque o Senhor pesa o espírito. Qual o motivo de você fazer uma obra de justiça? Ser reconhecido? Então, tudo bem, pode fazer, não tem problema, só que você não vai ter galardão lá no céu. Isso não muda nada na tua espiritualidade. Verso 2. Quando, pois, deres esmola,
Jesus ensinando, ele não estava criando uma lei que era só assim que você tinha que fazer. Hoje as pessoas também usam desse versículo com motivação errada também. Tem pessoas que às vezes vão lá na rede social para ofender pessoas que às vezes postaram alguma situação. Tem gente que faz isso com o objetivo errado. Mas o objetivo, irmãos, quem vai julgar é Deus, lembra? Deixa os caras fazer as coisas com o motivo errado, quem vai julgar é Deus. Mas tem gente que vai na rede social e usa disso daqui, olha, tu quando der esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aí eu pergunto para quem vai na rede social criticar quem faz isso: e você, qual o motivo que você vai na rede social criticar essa pessoa? Porque eu quero mostrar que é errado fazer. Quer mostrar que é errado fazer? Então faz o seguinte: cadê o endereço? Deixa o Marcelo de lado. Foi o Reinaldo que postou na rede social. Eu não vou na frente de todo mundo com o motivo de ser visto dos homens e ser aplaudido. Olha, ele é espiritual. Eu vou lá no Reinaldo. Reinaldo, eu vi uma postagem sua na rede. Reinaldo, eu fiquei um pouco preocupado. Pode ser coisa do meu coração, mas se você está postando para você ser aprovado pelos homens, olha, isso não vai gerar galardão nenhum. Aí o Reinaldo vai falar assim: não, eu postei porque aquela oferta eu ganhei de uma outra pessoa e eu precisava provar para aquela pessoa que a oferta chegou no lugar devido. Aí você vai falar: então tá bom, Deus te abençoe. Quem está entendendo? Qual é o motivo? Deus está nos chamando nessa manhã para a gente começar a pesar a motivação do nosso coração, sondar o espírito, porque a nossa carne ela vai ter muitos motivos para entrar em guerra, ciúme, contenda, mas se eu ando no espírito, o espírito vai trazer comigo longanimidade, bondade, amor, fidelidade, aleluia. Vamos continuar lendo aqui. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique no secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Verso 5: e quando orardes, não oreis como os hipócritas, porque gostam de orar em pés nas sinagogas e nos cantos das praças. Qual o motivo da oração? Para conversar com Deus? Qual o motivo da oração? Para se arrepender? Qual o motivo da oração? Para louvar? Não, o motivo da oração é para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Vai. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Deixa aqui nesse versículo. Volta no isso. Preste atenção. Tudo esteve sempre na motivação. Jesus, quando ele vem, ele começa a dizer assim: olha, ouviste o que foi dito? Os fariseus vão começar a pegar pelo em casca de ovo. Você ouviu o que foi dito, que não adulterarás. Eu vos digo, porém, o seguinte: que não adianta você não deitar na cama de uma mulher, mas você ser um homem com os olhos impuros e olhar para mulheres e desejar as mulheres. Não adianta você não ter deitado com elas, mas você mandar mensagem no Instagram, você mandar um WhatsApp, você fazer elogios que você não deveria ter feito, porque no teu coração já adulterou. Quem está entendendo, diga aleluia. Que para Deus não é o ato. Antes de receber a oferta, ele recebeu a intenção. Por isso que se você olhar com intenção impura, um espírito errado, uma motivação errada, você já adulterou com ela. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, o Senhor está trazendo um tempo de depuração da sua noiva. Deus está depurando o ouro provado no fogo. Há joias preciosas, mas o fogo está vindo sobre a igreja do Senhor para remover toda a impureza das nossas motivações. O Espírito Santo nesses dias está trazendo fogo para remover a impureza, e aquilo que é impuro vai ser removido na autoridade do nome do Senhor Jesus. Interessante, Jesus não estava falando outra lei.
Vou mudar agora. Ninguém mais pode orar em público. Ninguém mais pode orar em pé na sinagoga. Não. Jesus estava dizendo assim: olha, se a tua motivação for essa, faz o seguinte, começa a treinar indo para o quarto, fecha a porta atrás de ti, para que o teu pai que vem em secreto te recompense. Porque se você ora com um motivo de você ser visto pelo pastor, dizendo assim: olha, eu cumpri a minha carga de oração, eu cumpri o meu horário da oração, eu fui lá, eu dei o meu dízimo, dei a minha oferta. Se o motivo disso é ser visto por alguém, é ser glorificado por alguém, essa motivação não vai trazer galardão do céu. E o teu pai que vem em secreto, o secreto nem sempre é fechado, a portas fechadas. Jesus estava falando isso para os seus discípulos quando eles ainda eram novos na fé. Existe um lugar secreto que ninguém pode encontrar. A Bíblia diz que o coração do homem é terra estranha e só o Senhor pode pisar. O Senhor sonda os rins e o coração. Meu coração está aqui agora, eu estou pregando para vocês, mas tem um lugar secreto aqui que ninguém sabe o que está passando aqui dentro. Eu posso estar falando coisas boas, mas ninguém sabe o que eu estou pensando aqui dentro. Ninguém aqui, mas existe um Pai que está no céu, que vê, hein? Jesus estava ensinando a meninos na fé, dizendo assim: olha, não faça com este propósito. Jesus estava ensinando, meninos, o senhor está chamando os apóstolos de meninos? Sim, porque os meninos quando vieram da sua primeira pregação: ai, Jesus, os demônios nos submetem, Jesus, a gente curou enfermo, Jesus, você precisava estar lá para ver os milagres, a gente fez igual o Senhor. Aí Jesus falando assim: ei, não alegrai-vos porque os demônios vos submetem, alegra por aquilo que ninguém está enxergando, porque o teu nome está escrito lá no livro da vida. Sim, há momentos que eu tenho que aprender, se a minha motivação antes era essa, a fechar a porta do quarto e ficar lá em secreto, mas a maturidade vai trazer um lugar onde não importa se estão vendo ou não estão vendo, você não vai olhar para o que estão vendo ou não estão vendo, o Espírito vai trazer aqui, e a motivação aqui dentro está correta, e o teu Pai que vê em secreto já está liberando a bênção para você. Qual é a essência? Qual é a essência da adoração? Qual é o motivo da gente adorar a Deus? Qual o motivo de eu estar na igreja? Qual o motivo de eu trazer uma oferta? Qual o motivo de eu orar? Qual o motivo de eu pregar? Qual o motivo de eu ensinar? Qual o motivo de eu advertir? De eu querer ir para uma rede social, corrigir pessoas numa rede social? Qual o motivo? Deus sonda o nosso espírito. Volta lá em Gênesis capítulo 4. É o 14 que nós estávamos lendo? Deixa eu ver aqui. Gênesis 4, 14, vê se é o 14. Põe para nós, por favor, 14. Gênesis 4, 14. Obrigado. Não, volta no 12. Volta no 9. E disse o Senhor a Caim: Caim, onde está Abel, o teu irmão? Olha que interessante, o Senhor sabia de tudo, o Senhor sabia desde o princípio, ele sabia que Caim estava com interesse de pecar, de matar o irmão, e falando a Caim: porque andas irado? Se você fizer o que é correto, você vai ser aceito. Não adianta matar alguém que está acertando para tentar se sentir melhor. Não adianta atacar quem está dando fruto para você se sentir melhor, que você não está fazendo nada. A árvore se conhece pelo fruto, não é pela opinião, não é por uma lei. A árvore se conhece pelo fruto. E quando a gente às vezes está com a motivação errada no evangelho, a gente vai querer atacar lugares que estão dando fruto, para que a gente se sinta um pouquinho melhor por não estar fazendo nada. E disse o Senhor: onde está o teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso eu sou pastor dele, eu sou tutor dele, eu sou responsável por ele? Você acha que alguém que estava querendo agradar a Deus, para dar uma oferta para Deus, responderia a Deus dessa maneira, irmãos? Nunca foi, o alvo nunca foi esse. Verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim.
És agora, pois, maldito. Você errou o alvo. Você errou o alvo. O alvo era você fazer o que era certo para ser aceito. Você errou o alvo e você transgrediu uma lei. Você transgrediu uma lei, porque eu disse: Caim, cabe a você dominar, e você não dominou. Agora vem a maldição sobre você. Maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue de tuas mãos, o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante, sem caminho, sem rumo, sem propósito, sem alvo sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo. Essa palavra castigo aqui chama-se iniquidade, porque é a palavra avon. A palavra avon do hebraico é usada para iniquidade. Iniquidade significa culpa, castigo, condição. Uma pessoa que está em iniquidade, ela está sobre uma culpa e sobre uma condição. Alguém que recebe uma iniquidade de assassinato, matou alguém, geralmente ela vai carregar essa iniquidade. Às vezes a iniquidade vai procurar na vida do filho. O filho nasce irado, com sangue no olho, e às vezes o filho não mata, mas o neto vai matar. E tem gente que não acredita nisso. Você não é obrigado a acreditar. A boa da verdade é assim, que muitos que vieram de famílias que a mentira prevalece, a pessoa se torna mentirosa, porque é uma iniquidade. Mas Jesus é poderoso para quebrar hoje todo o poder do pecado e de iniquidade. Qual é a motivação? Talvez você esteja andando igual Caim. Um dia você errou o alvo, fizeram mal com você, e a partir daí a tua vida tomou um rumo, uma direção, mas não foi Jesus que deu a direção. Você pegou aquilo que fizeram contigo e através daquilo você colocou um alvo. Ninguém mais vai fazer isso comigo. E as suas decisões são baseadas nesse alvo. Talvez um dia alguém traiu você, e aí agora você pegou um alvo na tua vida: ninguém vai mais me trair. Então a partir de hoje você anda desconfiado de tudo. Você desconfia até da própria sombra. Você não consegue se relacionar com pessoas, porque alguém errou o alvo com você, e agora o teu alvo está em se proteger para que aquilo não aconteça mais. E talvez você tenha até feito coisas boas, mas o alvo está errado. Jesus disse assim: quem quer salvar a própria vida vai perder. Se o teu alvo é você ser o salvador da sua história, você vai morrer. Mas quem entrega a sua vida na minha mão, aleluia, esse encontrará a vida eterna. Pastor, como é que eu faço quando eu erro o alvo? Isaías capítulo 53, já estou quase terminando. Isaías 53. É interessante, mas eu me lembrei aqui de Pedro agora. Me lembrei de Pedro. Pedro um dia chega para Jesus. Ele amava Jesus. Jesus, não te faça nem... Jesus falou: eu vou para a cruz, eu vou padecer, eu vou para a cruz. E ele, por amor ao amor: Senhor, não te faças nenhum mal. E ele fala: arreda Satanás, você está cogitando as coisas dos homens. É assim que os homens amam, é assim que os homens fazem, é assim que os homens querem expressar amor. Mas está errado esse teu alvo, Pedro. Arreda Satanás. Logo na frente, de repente Pedro ali: olha, não, eu vou contigo aonde o Senhor for, eu vou contigo até a morte. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, no teu coração tem um alvo aí, Pedro. Olha, você não conhece ele ainda, Pedro. Você até um dia vai para a morte comigo, um dia você vai morrer na cruz, Pedro. Mas olha, hoje o alvo do teu coração ainda está obscuro para você. Pedro, se você soubesse, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor. Quando você erra o alvo e você quer mostrar que você ama, você acaba atacando pessoas, dizendo assim: olha, o Marcelo pode te abandonar, porque o Marcelo ele faltou no culto semana passada, eu nunca faltei de um culto. O Reinaldo pode te abandonar. Todos esses, Pedro olhou para os discípulos que estavam na frente dele: estes podem te abandonar, eu não te abandono.
eu vou contigo até a morte. Pedro. Os alvos do nosso coração muitas vezes vão ser revelados no meio da pressão, quando o alvo está errado. Só que aí é interessante que lá no final da história, quando Pedro nega Jesus, ele nega 3 vezes a Jesus, ele olha para Cristo e vê Jesus olhando para ele chora amargamente, ele vai embora todo frustrado, porque o alvo estava errado, irmãos. Ele queria estar ali para demonstrar para Jesus que ele não ia abandonar. Ai, todos me deixarão, mas eu não estarei só, o Pai está comigo. E ele, não, eu vou estar lá com Jesus. Teve 2 que tentaram. João, porque o alvo era Cristo de fato. João não queria aprovação de ninguém, mas ele estava lá, até os pés da cruz ele estava lá. Agora Pedro, ele tentou, não, Jesus falou que vão abandonar, eu vou mostrar para ele que eu amo. Quando chega lá, na primeira situação, você é um deles. Não, eu não conheço. Ele vai embora, e depois Jesus aparece numa praia, depois de ressuscitar, ele aparece numa praia onde Pedro estava pescando, desanimado pescando. De repente ele da praia diz assim: ei, tem algum peixe aí? Joga a rede. E Pedro vê que é Jesus. Ele sai do barco, antes do barco chegar na praia, e vai nadando, e ele olha, ai Senhor, e quando chega na praia já tem ali um peixinho preparado, ali tem um pão na brasa, tem um peixinho na brasa, esperando Pedro, porque Deus nunca deixou de te amar porque os teus alvos estavam errados. Deus nunca deixou de amar Caim porque o alvo de Caim estava errado. Ele falou: Caim, eu estou rejeitando porque hoje o teu alvo está errado, mas se você proceder bem, você vai ser aceito, Caim. E ele chega na praia, e Pedro se assenta, e agora Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E agora, como é que eu provo para ele que eu amo? Se eu falei que eu amava, que eu ia com ele até a morte, e eu vi que eu não... Mas Senhor, tu sabes que eu te amo. Se tu me amas, então põe o alvo correto, vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, então, vai apacentar, vai trazer paz, vai trazer alimento para as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Eu vou fazer um paralelo, não está escrito na Bíblia, tá? Senão vão falar que eu estou falando heresia aqui. Tu sabes que eu te amo. Naquele dia que vieram te atacar, eu peguei uma espada e eu cortei a orelha de alguém, porque eu queria te defender, queria defender a noiva. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, guarda a espada. Guarda a espada, porque para defender a noiva, se eu quiser, eu falo com o Pai, ele manda uma legião de anjos. Guarda a espada e vai cuidar das minhas ovelhas. Se ama Jesus de fato, não condene pessoas que ainda não conhecem o Jesus que você conhece. Não condene pessoas que ainda não praticam o que você pratica. Cuida delas, porque é esse o verdadeiro amor que Deus vai sondar no teu espírito. É esse o amor que Jesus espera da igreja do Senhor, que nestes dias veio para resgatar e não para condenar. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas Jesus, ele tem a cura para o nosso alvo aqui nessa manhã. Isaías capítulo 53, para a gente terminar. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, não havia nada que convencesse os homens aqui na terra. E ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, um homem que sabe o que é ser humilhado, que sabe o que é ser sofrer ignomínia. E como um dos que os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele nós não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele tomou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Não, ele tá sofrendo o juízo de Deus. Esse cara é ferido de Deus, ele é oprimido porque ele deve ter feito alguma coisa. Tu não é um médico? Salva-te a ti mesmo. Não salvou a muitos, por que você está aí agora? Certamente ele tomou sobre si, verso 5.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado pelo dia que eu perdi o alvo e eu quebrei a lei de Deus fazendo aquilo que eu não deveria fazer. Ele foi moído pela iniquidade, pela culpa que eu carreguei de ter feito algo que não deveria ter feito, por ter abusado ou ter sofrido abuso, por ter matado ou ter sofrido tentativa de morte, por ter enganado ou ter sofrido engano. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Não importa qual era o alvo de você vir para a igreja, não importa qual era o alvo da tua oração, não importa qual era o alvo da tua pregação, eu quero te dizer, Jesus levou sobre si todos os alvos errados, e hoje Ele está aqui para renovar o nosso entendimento, hoje Ele está aqui para restaurar e alinhar o nosso coração com o coração dEle. Para terminar, fica de pé no seu lugar, abre Hebreus, e eu quero profetizar que a partir de hoje o alvo da tua adoração vai mudar, o alvo da tua oração vai mudar, o alvo da tua comunhão com o corpo de Cristo vai mudar, porque o alvo vai ser Ele, aleluia. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. Vamos ler ali. Portanto, igreja, comunidade, casa profética, portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos hoje de todo o peso que nós carregávamos, e de todo o alvo errado, de todo o pecado que tenazmente nos assediava, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando novamente para o alvo, olhando novamente para o alto, olhando para o autor e para o consumador da nossa fé, ao qual, em troca da alegria que estava proposta, Ele não desceu da cruz para tirar uma espada, Ele não revidou, como ovelha muda Ele foi ao matadouro, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, do desrespeito daqueles que se levantaram, e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Olhando para Ele, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não fadigue, para que você não desmaie em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o alvo errado, contra o pecado errado, contra o espírito errado, ainda não tendes resistido até o sangue. Glória a Deus, só tem. Aqui ele vai falar sobre, vamos ler esse restinho aqui também, 5, sobre o que o pai faz. Sabe qual que é a função de um pai? Uma criança, ela não tem alvo, irmãos. Uma criança é como uma seta, uma flecha na aljava do guerreiro, ela não tem alvo, quem dá alvo para ela é o guerreiro. E quando a gente erra o alvo, é porque a gente saiu do lugar que nunca deveria ter saído. O jardim é o nosso alvo, o relacionamento com Deus é o nosso alvo. E como um pai, sabe o que o pai faz com o filho quando o filho está errando o alvo? Ele vai com o dedinho na tomada, e ele sabe que o alvo está errado, o pai vai lá e fala, não pode. Ele corrige o filho. E se estáis esquecido da exortação, que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção do alvo, a correção da motivação, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desmaie, não fica desanimado quando você é reprovado por Ele. Quando você for reprovado, volta aí, quando você for reprovado igual Caim, não desmaie, não descaia o semblante, não. A correção de Deus para Caim foi um ato de amor. O verso 6, ele queria dizer, Caim, eu vou te aceitar, faça o bem, Caim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Por favor, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual filho que há que o pai não o corrige?
Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo já não sois filhos, sois bastardos. Por favor, me ajuda, quero almoçar. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Irmãos, nós somos corrigidos pelos nossos pais, segundo melhor parecia para eles. Se era com excesso de vara, parecia melhor, eles erraram o alvo. Mas hoje eu quero te dizer que Deus tem um alvo novo para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. Eles corrigiam como melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Vai rapidinho. Toda disciplina com efeito, no momento, quando você é corrigido, Caim, quando Deus te mostra, está errado o alvo, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos quais têm sido por ela exercitados frutos de justiça.